A paz do Senhor, meus irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Marco Antônio Lana, sou teólogo. Vamos mais um estudo, a síndrome do gafanhoto. Os gafanhotos e os gigantes. Havia um campo onde pequenos gafanhotos viviam em paz. Certo dia ouviram que existia um grande jardim cheio de frutas, doces e rios de mel. O rei do céu prometeu que aquele jardim seria deles. Bastava atravessar o vale e confiar. Mas quando os gafanhotos se aproximaram, viram formigas gigantes guardando o jardim. Voltaram apavorados, dizendo: somos muito pequenos, jamais poderemos vencer esses monstros. Apenas dois dele, Ju e Cal, disseram: se o rei prometeu, o jardim é nosso. Não importa o tamanho das formigas, importa o poder de quem nos enviou. Enquanto os outros se esconderam com medo, Ju e Cal marcharam pela fé. E quando chegaram, viram que as formigas gigantes eram apenas sombras, projetadas pelo pôr do sol. O jardim era mesmo deles. Os que acreditaram no medo morreram na planície. Os que creram no rei comeram do mel. A visão errada do tamanho do inimigo pode te impedir de provar o sabor da promessa. Vimos gigantes e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Números, capítulo 13, versículo 33. A síndrome do gafanhoto não começa fora de nós, começa dentro. É quando olhamos para o espelho da alma e vemos fraqueza, não propósito, limitação, não chamado. Israel tinha a promessa da terra, mas a incredulidade o fez vagar 40 anos no deserto. Deus não os via como gafanhotos, eles mesmos se viram assim. O inimigo sabe, se conseguir que você duvide de quem é em Cristo, não precisa lutar, mas o Espírito Santo hoje te lembra. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Quando o medo disser, você é pequeno, lembre-se de Davi e Golias. Quando a dúvida disser, você não pode, lembre-se que Josué e Caleb venceram pela fé. Quando a mente gritar, você é um gafanhoto, responda, sou filho do rei. Senhor, ajuda-me a ver com os teus olhos. Tira de mim todo espírito de inferioridade e medo. Fortalece minha fé para caminhar em tuas promessas. Mesmo quando os gigantes se levantarem, eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em Números 13 e 14, Israel está às portas da terra prometida, após 400 anos de escravidão. Deus os liberta, os guia e agora chega o momento da conquista. Contudo, a visão carnal dos espias anula a visão espiritual da promessa. 10 viram os gigantes, 2 viram a fidelidade de Deus. Essa diferença de visão define destinos espirituais. Diagnósticos da síndrome do gafanhoto. Então vamos lá, quais são os diagnósticos dessa síndrome? Aspecto, identidade abalada. Descrição bíblica, éramos os nossos olhos como gafanhotos. Consequência espiritual, autodepreciação e medo. Incredulidade coletiva. Descrição bíblica, o povo chorou e quis voltar ao Egito. Consequência espiritual, rebeldia e retrocesso. Aspecto, visão distorcida. Descrição bíblica,
viram gigantes em vez de promessas. Consequência espiritual: foco no problema, não em Deus. Aspecto: paralisia espiritual. Descrição bíblica: não podemos subir. Consequência espiritual: estagnação e murmuração. Aspecto: rejeição do chamado. Descrição bíblica: tentaram apedrejar Josué e Caleb. Consequência espiritual: perda da oportunidade divina. A raiz é a incredulidade produzida pela falta de comunhão com Deus. Quando o povo parou de olhar para a nuvem e começou a olhar para os muros, a fé se transformou em medo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Lembrar das promessas. Deuteronômio 7:9. Então, o antídoto espiritual. Vamos começar agora o antídoto espiritual. Lembrar das promessas. Deuteronômio capítulo 7, verso 9. Reconheçam, portanto, que o Senhor seu Deus é, de fato, Deus. Ele é o Deus fiel, que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos que amam e obedecem os seus mandamentos. Esse é o primeiro antídoto. Segundo antídoto: renovar a mente. Romanos 12:2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Terceira, declarar quem você é em Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 5. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. 4. Andar pela fé, não pela vista. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Quinto e último, cercar-se de vozes de fé, não de medo. Hebreus 10:25. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Josué e Caleb representam o crente curado da síndrome, aquele que diz: o Senhor é conosco, não o temais. Número 14, verso 9. Aplicação para hoje. A síndrome do gafanhoto é comum em mistérios que se comparam a outros, em cristãos que acham que Deus não pode usá-los, em igrejas que temem crescer ou mudar por falta de fé, mas Deus está levantando uma geração de Josués e Calebs que não enxergam o tamanho dos gigantes e sim a grandeza de Deus. Concluindo, a terra prometida ainda existe. É o plano de Deus para cada filho. O inimigo quer que você se veja como gafanhoto, mas o céu te chama herdeiro do reino, embaixador de Cristo, sacerdócio real. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Resumindo, síndrome do gafanhoto, visão distorcida de si mesmo diante das promessas de Deus. Qual foi a promessa de Deus para você? Faz uma análise aí. Quais são as promessas de Deus para você? Causa incredulidade e comparação carnal.
cura, fé, identidade e obediência. Resultado: conquista e vida abundante. A síndrome do gafanhoto nos dias de hoje. E éramos os nossos olhos como gafanhotos. Números 13:33. A mesma síndrome, novos disfarces. Hoje os gigantes mudaram de nome. Não se chamam mais filhos de Enac, mas crise financeira. Muitos aí passam por crise financeira, rejeição. Muitas pessoas se sentem rejeitados, depressão, comparação nas redes sociais, medo de fracassar, culpas do passado, complexo de inferioridade espiritual. A síndrome do gafanhoto se manifesta quando o cristão se vê pequeno demais para os desafios da vida, mesmo sabendo que Deus é grande. Como essa síndrome se manifesta hoje? Área: vida pessoal. Sintoma moderno: não sou capaz, não sou digno. Muitas vezes a gente sente assim, né? Não sou capaz de fazer isso, não sou digno disso. Efeito espiritual: autoimagem distorcida. Vida espiritual: Deus não me ouve, não sou usado. Muitas vezes a pessoa acha que a sua oração não é ouvida, ou também não sou usado, Muitas vezes a pessoa gostaria de ser um pregador, de ser um missionário, algo no ministério da igreja, mas ele se sente não usado pelo Espírito Santo. Distância da presença de Deus. Ministério: meu dom é pequeno, meu chamado não é importante. Comparação e estagnação. Vida emocional: sou um fracasso, ninguém me valoriza. Depressão e apatia. Vida social: todos são melhores do que eu. Muitas vezes a pessoa se sente inferior, Isolamento e insegurança. A síndrome, portanto, é uma crise de identidade espiritual. O cristão esquece quem é em Cristo e passa a se definir pelo olhar do mundo. O gafanhoto digital. Nos tempos bíblicos, o medo nasceu diante de gigantes reais. Hoje ele nasce diante de telas, muitos olhares, as terras prometidas da vida dos outros nas redes sociais. Seu sucesso, viagens, ministério, seguidores e concluem: sou um gafanhoto, nunca vou chegar lá. Mas a comparação é a armadilha moderna da síndrome. O espelho digital substitui o espelho espiritual. Enquanto Deus quer te mostrar o que tens no espírito, o inimigo te convence a olhar o que te falta na carne. As consequências da síndrome nos crentes modernos: estagnação espiritual. Não ousam mais orar, pregar ou sonhar. Fé enfraquecida. Preferem acreditar no diagnóstico humano do que na promessa divina. Desobediência disfarçada de prudência. Não é o tempo ainda, dizem, mas é medo. Desânimo coletivo. O pessimismo de um crente contamina toda a congregação. Fuga da missão: em vez de conquistar, o povo retrocede ao Egito espiritual. Cura da síndrome do gafanhoto hoje. A cura não está em olhar para si mesmo, mas para Deus. Josué e Caleb não disseram: não somos fortes, mas
o Senhor é conosco, não os temais. Números 14, 9. Antídoto atuais. Renovar a mente pela palavra. Romanos 12, 2. Você não é o que o medo diz. Você é o que Deus declarou. Valorizar o que Deus já fez. Salmo 103, 2. Gratidão fortalece a fé. Andar pela fé e não pela aparência. Segundo Coríntios 5, 7. A fé enxerga o invisível e chama à existência o que ainda não se vê. Cercar-se de vozes de fé, não de dúvida. Hebreus 10, 25. Josué e Caleb não deixaram a incredulidade do povo contaminá-los. Relembrar sua identidade em Cristo. Efésios 2:10. Você é criação de Deus, não um erro do destino. Nos dias de hoje, Deus está levantando uma geração livre da síndrome do gafanhoto. Crentes que não medem o tamanho da promessa pela sua força, mas pela fidelidade de quem prometeu. O Espírito Santo está dizendo: você não é gafanhoto, você é conquistador. Não olhe o tamanho da muralha, olhe o tamanho do seu Deus. Não recue do chamado, avance pela fé. A síndrome do gafanhoto moderna é o reflexo de uma geração que se compara muito e ora pouco, que se mede pelos homens e não pelo Espírito, mas o mesmo Deus que libertou Israel do Egito está libertando hoje mentes aprisionadas pela inferioridade e incredulidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. Você não é gafanhoto, é herdeiro, guerreiro e filho do Altíssimo. A terra prometida ainda está diante de você e Deus já te deu o direito de possuí-la. Senhor, cura minha visão espiritual. Livra-me de todo medo, dúvida e comparação. Dá-me o coração de Josué e Caleb, que não olharam o tamanho do inimigo, mas o poder do teu nome. Que eu viva como quem crê, conquista e permanece. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz, meus irmãos.